O desenvolvimento econômico dos tigres asiáticos é, sem dúvida, uma das coisas mais interessantes da geoeconomia asiática. Nós temos países que saíram da extrema miséria, onde a população vivia morrendo de fome, para o extremo luxo. De modo que Hong Kong, Singapura, Taiwan e Coreia do Sul se transformaram não apenas em países altamente desenvolvidos, com alto padrão tecnológico e também alto padrão quando pensamos nos indicadores sociais. Vamos tentar compreender como esses países saíram da miséria e se transformaram em importantes players da geopolítica internacional, especialmente no que se refere à produção de tecnologia. Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos mais uma vez aqui ao canal Respeita a Geografia. Eu sou o professor Éder, falando com vocês a respeito de geopolítica. E hoje, tigres asiáticos. Mas antes, gostaria de pedir para que você deixasse o like, se inscrevesse no canal e também acionasse o sininho de notificações. Além do mais, se você estuda geopolítica, geografia, história e não sabe quais são os melhores caminhos para se manter informado, inscreva-se no nosso evento Geopolítica Além das Manchetes, que ocorrerá aqui no nosso canal do YouTube às 19 horas, dia 29 de maio. Não percam. As informações para o evento estão aqui na descrição do nosso vídeo. Pessoal, sem mais, vamos ali falar sobre os tigres asiáticos, que são países pequenos na Ásia que saíram da extrema miséria para se transformarem em importantes players da geopolítica mundial, especialmente quando pensamos em tecnologia, conforme disse no início do vídeo. Tudo bem? Gente, então os tigres asiáticos, aqui faremos um breve histórico. A posição geográfica certamente é fundamental e o quanto tem importância econômica estes países. O cenário que nós vemos aí ao fundo é aquele típico do desenvolvimento tecnológico do espaço urbano daquelas sociedades que compõem os tais chamados tigres asiáticos. Antes de tudo, vamos aqui acompanhando no nosso mapa. Nós vemos aí, conforme vocês visualizam o mundo no mapa, nosso aluno bem sabe a importância da cartografia para a análise geopolítica. A primeira coisa interessante de observarmos é que são países pequenos, aqueles que compõem os tais tigres asiáticos, o que significa, portanto, que tamanho não importa quando o assunto é desenvolvimento tecnológico, ok? Ou mesmo quando o assunto é desenvolvimento de qualidade de vida, ou ainda quando o assunto é desenvolvimento de indústria, que basicamente a indústria, a tecnologia e a qualidade de vida não tem nada a ver com a grande extensão territorial. A verdade é que os países que são grandes, em termos de extensão territorial, têm vantagens em relação aos pequenos muitas vezes. Por quê? Os países pequenos não têm, muitas vezes, matéria-prima. É o caso, por exemplo, dos tigres asiáticos, que não têm em grandes quantidades minério, fontes de energia como petróleo, carvão, ok? E, consequentemente, depende muito da importação desses produtos de demais países. Pior ainda, os países pequenos em extensão territorial como esses têm uma enorme dificuldade de alimentação da sua própria população por causa justamente do quê? Da pequena extensão de território, que dificulta muito a produção agrícola, ok? Pessoal, e aqui não se trata dos novos tigres asiáticos, como é o caso do Vietnã ou das Filipinas, cujo link aparece aqui em algum canto do vídeo que você pode assistir no nosso canal do YouTube também, ok? No caso aqui, os tigres asiáticos são países, vamos a eles. É o caso da Coreia do Sul, nesta posição geográfica da Península da Coreia. Aqui tem o Japão. A Península Coreana foi uma colônia do Japão de 1910 até 1945, depois a guerra em 1950 53, não é? Que dividiu a Coreia em duas zonas de influências, dando origem a uma Coreia bastante desenvolvida, como é o caso da Coreia do Sul, ok? É um país pequeno, mas é o maior país em extensão territorial dos tigres asiáticos. Temos ainda Singapura, que se localiza aqui na região ao sul do Mar do Sul da China, ok? Do Mar Meridional. É um pequeno território localizado numa posição estratégica importante, porque muitos navios saem aqui do Oceano Pacífico, por exemplo, entram no Mar do Sul da China, inclusive produtos oriundos aqui de toda essa zona industrial da China, ok? Descem aqui para esta região, atravessam esse estreito e saem para o Oceano Índico. Então é uma zona de passagem fundamental e importante. Não por acaso o Porto de Singapura é um dos mais fundamentais para a geopolítica e economia do planeta Terra. A posição geográfica certamente
ajudou muito o desenvolvimento de Singapura nas últimas décadas, tudo bem? Pois então, além de Singapura, nós temos também Taiwan, certo? Que é uma ilha que, em alguma medida, consegue sobreviver às empreitadas e empreendimentos da China a fim de conquistá-la enquanto país único, enfim, há debate sobre isso, não vamos entrar nisso agora, ok? E temos também Hong Kong, que também tem a ver com a China, esse território aqui pequenininho, que era uma colônia do Reino Unido até 1997 e hoje já não é mais colônia do Reino Unido, mas sim um território chinês que tem um regime bastante específico ali de uma China, dois países, algo do gênero, tudo bem? Então são estes os tigres asiáticos. E qual que é a importância da posição geoestratégica destes territórios? Esses territórios vão se desenvolver e é interessante percebermos que estão sob a zona de influência da expansão da China ou mesmo da União das repúblicas soviéticas aqui, ok, que exerce uma grande influência na Ásia como um todo, ou mesmo a China, que tem pretensões de exercer influência para esta região, e ao mesmo tempo aqui, ó, a questão do Japão, a posição geográfica do Japão, que tem uma forte influência dos Estados Unidos. Tudo bem? Em boa medida, foi o investimento dos Estados Unidos em termos de reconstrução do Japão do pós-Segunda Guerra Mundial, ok? E o desenvolvimento econômico do Japão que possibilitou ao Japão investir economicamente nestas regiões a fim de que elas tivessem um crescimento econômico, um desenvolvimento econômico e assim por diante, ok? Então, pensar os tigres asiáticos é, sem dúvida, pensar a sua posição geográfica e o quanto esta posição geográfica desse país é estratégica para diversos fatores da geopolítica global, um deles o transporte da economia internacional, eu dei o exemplo ali de Singapura, mas sim o quanto a influência norte-americana avançou para o Japão e do Japão avançou para esses países. Se não tivesse sido feito dessa maneira, muito possivelmente haveria o avanço da influência chinesa na direção aqui desses territórios, sob a perspectiva do socialismo real ou mesmo até da União Soviética. Então, nós estamos aqui diante de uma zona de disputa muito forte do contexto da chamada Guerra Fria. No nosso curso de geopolítica, nós analisamos isso de uma maneira bastante profunda e detalhada, ok? Certo? Mas mesmo assim, no nosso canal nós temos aí algumas aulas sobre a Guerra Fria, deem uma olhada, ok? Esta região aí é uma espécie de zona de contenção, conhecida como cordão sanitário, ok? Então, os tigres asiáticos estão localizados em uma posição geográfica que se trata de um cordão sanitário para onde não deve avançar o socialismo, segundo a perspectiva norte-americana, ok? Muito bem, posição geográfica estrategicamente importante, deu para compreender isso sem dúvida. Pessoal, o grupo, né, trata-se de um grupo de países da Ásia, ok? Que eram muito pobres mesmo, até aí meados do século XX. São eles Hong Kong, Taiwan, Coreia do Sul e Singapura, conforme nós bem o dissemos, e claro, tem uma importância geoestratégica gigantesca em termos de posição geográfica, conforme nós acabamos de analisar, e claro, está na zona de influência e disputa dos grandes players da geopolítica internacional, Estados Unidos e União Soviética, no contexto da Guerra Fria, hoje Estados Unidos e China, porque a China é o grande país que tem uma projeção gigantesca para esta região do sudeste da Ásia, tudo bem? Então a disputa ali se dá hoje em boa medida entre Estados Unidos e China, ok? Vamos acompanhar qual será o desdobramento aí dessa disputa envolvendo os dois grandes maiores atores da geopolítica global na região do Pacífico. E alguém se questiona, ué, mas e o Japão? O Japão perdeu muito a influência na região quando perde a guerra em 45, ok? Influência geopolítica, mas o Japão vai exercer uma importante influência econômica, geoeconômica, na década de 60, 70, etc. Agora, é interessante perceber que o Japão se apequena em termos de geopolítica, porque ainda que o Japão tenha uma influência econômica nesses territórios, a grande influência em boa medida geopolítica geoestratégica se dá a partir dos Estados Unidos, inclusive para o Japão, ok? Certo? Interessante aí a posição geográfica desses territórios. Muito bem. Qual que teria sido o segredo para o desenvolvimento desses territórios? Por que eles se desenvolveram tanto, né? Bem, a primeira coisa interessante que nós temos que ter clareza foi o forte investimento em infraestrutura. E quando se pensa em infraestrutura, nós temos que considerar energia, transportes e comunicação. Tudo bem? Isto é fundamental para o desenvolvimento de qualquer país. Infraestrutura, transportes, energia e
comunicação. Então a construção de portos, rodovias, ferrovias, eventualmente quando, né, os terrenos assim possibilitarem, indústria naval importante e, claro, se não houver petróleo no território, importa-se. Se não houver carvão, importa-se. Ou ainda, conforme for o caso, investe-se em energia nuclear. Nós temos então o desenvolvimento de uma enorme importação energética para os países do Tigres asiáticos, ok? Agora, o desenvolvimento da infraestrutura é feito certamente com uma enorme participação do Estado. Tudo bem? Então, o Estado é um importante indutor do desenvolvimento econômico quando o assunto é infraestrutura, especialmente no caso dos tigres asiáticos, ok? Existem algumas interpretações que vão discutir que os tigres asiáticos se desenvolveram a partir do neoliberalismo, ok? Então, a partir do neoliberalismo é que nós teremos um grande desenvolvimento econômico dos países ali, Hong Kong, Singapura e assim por diante. Isso é um fato, né, curioso. Só que, ao mesmo tempo, houve o investimento em infraestrutura, em setores chaves do desenvolvimento econômico por parte do governo, ok? A grande questão é que o governo não ficou atrapalhando a iniciativa privada. Este é um debate curioso. Uma vez que você tem um investimento de capitais externos, ok? De investimento estrangeiro, então a iniciativa privada muito forte atuando, inclusive atuando junto com o Estado na construção de infraestrutura, mas ao mesmo tempo o Estado também com uma participação importante no desenvolvimento de infraestrutura da região dos tigres asiáticos, ok? E aí, conforme nós dizíamos, houve uma abertura aos investimentos externos na década de 60, ok? 1960 adiante, tudo bom? Agora, não somente do Japão, o Japão é o principal investidor, na sequência dos Estados Unidos, tudo bem, investindo pesado economicamente nos tigres asiáticos, e a partir também dos anos 70 e 80, o investimento econômico dos países da Europa, tudo bem, mas em menor quantidade, com menor protagonismo, o mais importante o Japão em termos econômicos e depois os Estados Unidos, ok? Um forte desenvolvimento da qualificação profissional, porque quando fala-se, houve um desenvolvimento da educação na região dos tigres asiáticos e tal, aí logo o nerd aqui no Brasil, ele vai pensar, a educação, fica debatendo, não é nada disso, houve um investimento em qualificação profissional, uma educação bastante séria, ok? Sem certas frescuras, não é que existe na educação, é que muita gente imagina que a educação vai ficar questionando, fazendo protestinhos e assim por diante. Nada disso. Houve um forte investimento em qualificação profissional voltada à tecnologia, voltada ao desenvolvimento técnico profissionalizante, ok? Uma mão de obra mais barata, isso atrai investimento econômico certamente, porque o investimento econômico depende muito da mão de obra mais barata. E este é um fato importante dos países dos tigres asiáticos, porque era um país muito pobre, eram países, no caso, muito pobres, que com investimento econômico em tecnologia para educação profissionalizante, certamente fez com que houvesse uma mão de obra barata e qualificada profissionalmente, que possibilitou o desenvolvimento ao longo das gerações de tecnologia, invenção tecnológica e assim, etc. Ok? Educação. Certamente a educação foi firmemente desenvolvida na região, mas conforme eu disse, não apenas qualquer coisa sendo chamada de educação, mas sim educação com certos fins bem específicos de qualificação, especialmente para o mundo profissional. E claro, educação e treinamento. Tudo bem? Decorrente a isso, nós vamos ter uma atração econômica muito forte para esta região, desenvolvimento em diversos setores econômicos, Estes territórios se transformaram no que se chamam de plataformas de exportação. Ok? Então aí, os tigres asiáticos se transformaram em plataformas de exportação. Além disso, daí vem o nome tigres asiáticos. Por quê? Os tigres asiáticos têm este nome porque são países cuja economia são forte, ok? Bastante desenvolvida, então apresenta em alguma medida a força do tigre, mas, ao mesmo tempo, são países que apresentaram um crescimento econômico bastante rápido, ágil, veloz, ok? Então, durante os anos 60, 1970, 1990, estes países tiveram um crescimento econômico acima de 7% ao ano, um crescimento econômico bastante considerável, que possibilitou, portanto,
uma qualidade de vida, elevação do PIB, e não só do PIB, no caso, mas dos indicadores sociais como IDH e assim, etc. Tudo bem? Crescimento econômico rápido, constante, forte, ok? Por isso o nome Tigres. Plataformas de exportação, porque o desenvolvimento de suas economias se deu para a exportação de produtos, especialmente produtos com alto valor agregado, ok? Nós tivemos em 3 deles, Hong Kong, Taiwan e Singapura. A Coreia do Sul não desenvolveu esse tipo de desenvolvimento econômico, que são as chamadas zonas de processamento de exportação. Então, nas zonas litorâneas, ok, bem estrategicamente localizadas, houve a abertura de zonas estratégicas para o desenvolvimento de indústrias multinacionais. Então, a instalação nestas regiões de indústrias multinacionais, com muito mais peso Hong Kong, Taiwan e Singapura, menos na Coreia do Sul. Na Coreia do Sul nós temos as indústrias fortemente ligadas aos grupos familiares, ok? Muito bem, então nós temos ali um investimento pesado em indústrias multinacionais por parte do Estado. Nestas regiões existem os incentivos fiscais e aqui há uma justificativa do porquê se discute muito a presença ou não do Estado. O Estado participou enquanto indutor econômico, incentivando fiscalmente, não cobrando impostos ou cobrando impostos menores, ok? Uma série de vantagens fiscais fornecidas à instalação industrial nestas regiões e uma produção voltada, não é, à exportação, conforme nós falamos. Trata-se inclusive de plataformas de exportação aí, os tigres asiáticos, ok? E claro, buscou-se desenvolver produtos de alto valor agregado, automóveis, computadores e também eletrônicos. É interessante observar que o eletroeletrônico, o eletrodoméstico, que são tecnologias que produzem os mais variados produtos da terceira revolução industrial, são justamente esses produtos que se desenvolvem muito nos países dos tigres asiáticos, que é justamente neste contexto que está se desenvolvendo aí a chamada terceira revolução industrial, tudo bem? Esses países surfaram na onda de desenvolvimento tecnológico que muito se deu no Japão e por influência chegou a estes países através também de investimentos econômicos do Japão, ok? Eletroeletrônicos e eletrônicos, o Japão é basicamente imbatível nos anos 70, 80, 90, tudo bem? 2 desses territórios são importantes centros financeiros. É o caso de Hong Kong, cuja fotografia nós vemos aí no fundo, ok? Então Hong Kong é um centro financeiro regional, importantíssimo, e Singapura, que é um centro financeiro internacional, tudo bem? No caso, os centros financeiros são territórios que possuem bancos, às vezes bolsas de valores, fundos de investimentos, seguradoras, sedes de mercados financeiros, ao exemplo de Londres, Nova York, ou mesmo até São Paulo, no Brasil, tudo bom? Então, esses centros financeiros se desenvolveram muito a partir do investimento que receberam, no aporte que receberam para ter toda essa infraestrutura para a questão das finanças, ok? Então, são importantes centros financeiros da Ásia, muito bem localizados, tudo bem? Agora, no caso da Coreia do Sul e de Taiwan, nós estamos diante de 2 importantes países altamente industrializados, que produzem componentes eletrônicos e dispositivos eletrônicos, ok? Aqui no nosso canal existe uma aula quando ali eu trato a respeito de Taiwan e da importância tecnológica, especialmente de chips, ok? Para a economia de Taiwan e o quanto Taiwan se defende de eventuais agressões chinesas por conta dessa importância tecnológica e que faz com que a China não avance mais severamente em relação a Taiwan, porque em alguma medida depende da indústria taiwanesa de produção de condutores, microcondutores, chips e assim por diante, ok? Então nós temos que Coreia do Sul e Taiwan são grandes players da produção de eletrônicos e dispositivos de tecnologia, tudo bem? Então, aqui uma breve apresentação em relação aos tigres asiáticos, espero que vocês tenham compreendido. Bons estudos e não se esqueçam, respeitem a geografia. Tchau, pessoal!